Um instante. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Que bom. Que bom que vocês estão bem. Essa é uma noite especial para mim, para você, não só pelo fato da gente estar aqui juntos, reunidos para falar do amor de Jesus, mas também para tudo que a gente vai ouvir do Evangelho. Eu quero começar fazendo uma coisa que eu tenho certeza que muitas pessoas aqui ficam assim, pastor manda fazer coisa lá na igreja, eu não gosto muito não, você vai gostar. Pega a sua mão direita assim, levanta ela para ver assim, coloca a mão sobre o seu coração, aí, agora fecha o olho, fala assim, Senhor, fala gente, Senhor, fala em meu coração nessa noite, em nome de Jesus, amém. Que essa convicção que Deus vai falar fique com você, amém? Você sabia que todos nós fomos criados com um dispositivo? É um dispositivo que tem dentro da gente. Tem gente que faz uso bastante desse dispositivo. Tem gente que não usa muito esse dispositivo, não. Esses que não usam muito são chamados de doidos, mas existem isso aí também. Tem bastante gente que é criado com um dispositivo que Deus, que usa o dispositivo que Deus criou e usa da maneira correta. Alguns outros não usam da maneira correta. O importante é que todos nós fomos criados com esse dispositivo incrível que nos capacita à sobrevivência. Talvez você não tenha percebido, mas você faz uso de um dispositivo que é só seu. Um dispositivo que geralmente você não entendeu. Funcionou não? E eu aqui falando, achando que vocês estão enxergando. Tá bom. Um dispositivo que talvez você não tenha percebido ainda, mas Deus fez você assim com um dispositivo que... Eu fico encabulado de dizer, mas muita gente acaba fazendo uso errado dele. E quando você usa o dispositivo de maneira equivocada, o que acontece realmente é que você fica mal. Esse dispositivo, vai aparecer não? Jesus. Esse dispositivo se chama medo. Viu? Vamos falar assim, se chama medo. Tem gente que faz uso desse dispositivo que Deus fez para a gente. Tem gente que pega esse dispositivo e faz um uso exagerado. Alguns não têm um uso tão exagerado, eles usam moderadamente. Alguns não usam nada. Você quer fazer um teste? Eu conheci uma pessoa hoje, eu nunca tinha visto assim, alguém que tivesse medo igual eu conheço minha tia que tem. Ela tem medo de tartaruga, gente. Hoje eu perguntei lá na igreja e descobri que tinha mais uma pessoa que tem. Eu nunca tinha visto alguém que tem medo de tartaruga. Eu acho que aqui não tem ninguém. Quem tem medo de tartaruga? Levanta a mão para eu ver. Você, Marley. Você tem medo, Júlio. Tem mais alguém aqui que eu não vi? Não? Então são 3 pessoas na minha vida que eu conheço da história que tem medo de tartaruga. Ela faz sentido, que minha mãe tem um jabuti desse tamanho assim, né? E aí esse jabuti uma vez estava lá andando de boa, assim, caminhando, né? Lá no quintal, ela estava lá conversando com todo mundo, de repente ela estava de chinelo, dando bobeira com o dedo, mexendo assim, o jabuti olhou, achou que era alguma coisa que ele fosse gostar, e no dedo dela. Ela deu um grito, caiu de costas na cadeira, levantou e foi um fuzuê. E até hoje ela fala que tem tartaruga, ela corre, né? Eu tenho uma pequenininha assim. E ela não suporta nem chegar perto. Tem gente que tem. Quem tem medo de barata? Levanta a mão para eu ver. Não tem, né? Em casa pouco pode parecer. Parece qualquer barata em casa, não tem problema. Gente, eu vou lá e chamo a Karina, ela mata. Sem crise nenhuma. Vocês estão em casa assim, mata barata. E tem gente que tem medo de barata. Tem gente que tem medo de coisa assim. Tem gente que tem medo de coisas bobas, né? Tem gente que tem medo de ir num dentista. Tem gente que tem medo de errar a cor do cabelo. Quem nunca pensou assim das mulheres? Né? Nunca vou lá passar uma tinta nova. Não sei se eu vou ficar parecido, né, com a Hebe Camargo ou com o Bozo. Fica naquela dúvida. Tem medo. São medos bobos. Mas eu quero falar de um medo um pouco mais profundo, que você vai começar a perceber. Às vezes você começa a ter medo na vida, medo de coisas assim que são extremas. E esse medo começa a tomar conta do seu coração. E ele não é um medo igual quando você vai lá num negócio que você vai pular de bungee jump, sabe? Assim, que você está preparado para pular e dá aquele negócio assim, a adrenalina vem. Ou o medo que você está andando na floresta, em qualquer lugar, e fazendo uma caminhada, vê um bicho correndo atrás de você, você sai correndo. O medo existe para isso. Então esses caras que
correm aí, que pulam de bungee jump, eles têm um medo ali. Nesse momento, eles se enchem de adrenalina e vai, pula aquele negócio louco, assim. O problema não é o pequeno medo que você tem de pular de um lugar ou de correr de um bicho. O problema é quando você começa a ter medo. Mas eu quero te falar o que é o medo, aí você vai entender melhor. O medo, funciona. O medo é uma reação em cadeia no cérebro em que tem início com o estímulo de estresse e termina com a liberação de compostos químicos que causam o aumento da frequência cardíaca, a aceleração na respiração e a energização dos músculos. É essa a ideia. Porque tem esses compostos químicos, então faz com que sempre que você vai tendo um pouquinho de medo, outro medinho, acontece que você fica uma pessoa desequilibrada. Você sabia disso? O seu corpo começa a entrar em colapso. E existem situações na nossa vida que vai começar deixando a gente com medo cada vez mais. Muitas pessoas fazem uso contínuo do medo, desse dispositivo. Algumas por vontade própria, outros involuntariamente. Coisas que acontecem na vida dela que deixam ela com medo. E esses aí que acionam esses dispositivos por vontade própria são pessoas que buscam viver sob domínio do medo. É aquele doido que não tem medo de nada, sabe? Aquele cara, conheço um cara disso aí, meu primo, ele vai lá, faz aquelas manobras de moto, pula de bungee jump, não sei o que, não tem medo de nada, nem de barata. Medo é um dos maiores responsáveis pelo surgimento também da ansiedade e da depressão. É por causa disso, desses compostos químicos que vão sendo sempre sobrecarregando o seu corpo, isso gera em nós ansiedade e depressão. Uma das perguntas que a gente precisa responder nos dias de hoje está relacionado diretamente a esse assunto. E o assunto é esse: como lidar com o medo? Como fazer com que o medo seja algo de fato saudável para a gente? Como fazer com que esse dispositivo que Deus criou para a gente, ele seja usado da maneira correta? Você sabia que Deus criou homem e mulher com diversos dispositivos, né? O dispositivo do amor, do sentimento, o dispositivo do medo também, o dispositivo da capacidade de amar de outras maneiras, o dispositivo da vontade das coisas. Esse aqui é um. E quando o pecado entra no mundo, ele distorce tudo isso. Eu quero pedir a você que abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos 4, 35, quem quiser acompanhar comigo, eu vou projetar também. Se você quiser, pode abrir na sua Bíblia, e aí a gente vai ler juntos, tá? Marcos 4, 35 conta uma história, e essa história tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. E eu quero que você analise essa história comigo. Marcos 4, 35 até o versículo 41, fala assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se uma completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Essa é a pergunta de quem realmente está vivendo sobre um domínio muito grande do medo e agora da perplexidade. Eu quero que você avalie esse texto e olhe comigo em 3 perspectivas. São perspectivas que vão poder, nessa noite, levar a gente a uma compreensão maior, não só do texto, mas da situação toda. E esses 3 momentos importantes acontecem, esse momento importante acontece no texto. Eu quero que você avalie comigo. O primeiro momento é sobre o pensamento e a segurança dos judeus. Como eles pensavam? Como era a construção mental? Como que eles pensavam? Por que eles estavam com aquele medo? E como que a mente deles foi construída para que aquele momento chegasse? O que aconteceu com eles? Bom, uma coisa que a gente precisa entender é que esses judeus eram pessoas que, apesar de terem vivido muitas coisas com Deus, eles ainda guardavam no seu coração uma segurança externa muito clara. Nesses momentos eles ainda precisavam acreditar de uma maneira assim que eles pudessem tocar naquilo que acontecesse. Era como se esses judeus precisassem que Deus fizesse sempre coisas externas para mostrar para eles. Qual que é a construção isso? Vem de lá do Antigo Testamento. O próprio Deus falava com Moisés, mas para o povo acreditar, Deus faz o quê? Ele abre o mar, ele vira uma coluna de fogo, ele faz com que o alimento chegue até eles. Deus torna coisas reais
para que eles pudessem ver um Deus e sentisse Deus presente. Essa é uma construção mental que está acontecendo na cabeça deles. Então, nesse momento, eles ainda perseveravam em seus corações. Eles colocavam no seu coração o desejo de que as coisas fossem visivelmente claras, ou seja, que eles pudessem tocar nelas. Ou seja, todo o milagre de Jesus, eles olhavam e davam aquela analisada. Eu acho que isso aí foi um milagre mesmo. Era assim, foi essa construção. Então eles tinham também o desejo que Jesus se tornasse uma figura pública, um rei terreno. A ideia deles é que Jesus, o Cristo prometido, fosse uma espécie de rei Davi, que agora, naquele momento que ele estava chegando, ele estava muito popular, as pessoas sabiam de tudo já, do que ele estava fazendo. Então o que eles esperavam? Agora vai ser o momento. Jesus então está bem popular. A gente vai pegar esse Jesus então, colocar ele assim no lugar que daqui a pouco o povo vai clamar, ele vai proclamá-lo rei, e a hora que ele se tornar um rei, então a gente vira o jogo e acaba sob esse domínio de Roma, acaba com isso. E eles então pensavam que essa era a maneira de vencer o medo que eles viviam, essa é a construção mental que eles tinham. E também tinha mais uma coisa, mediante algumas dificuldades de seus corações, eles ainda se abalavam, eles não conseguiam lidar muito bem com a ideia de ter um Deus presente. Eles não tinham muito essa ideia, uma perspectiva de que Jesus era Deus. Então eles lidavam com isso com muita insegurança. Você pode olhar todo o texto, todos os evangelhos apontam para essa mesma afirmação. Eles não sabiam lidar com a ideia de um Deus presente. Você vê isso até na construção toda da ideia da vida do apóstolo Pedro. Ele viu tudo isso, mas no último segundo ele vacilou e foi embora, porque eles não conseguiam lidar com essa ideia. Para eles não era assim. E essa é uma construção que um pouco mais antiga. Eles gritavam assim, falavam assim: não te importa que a gente morra? Por quê? Porque era uma concepção que eles tinham de como era Deus, uma concepção do Antigo Testamento, travada naquela ideia. Então eles pensavam algo semelhante ao Salmo 44. Desperta, porque dorme, Senhor. Desperta, não nos rejeite para sempre. O que tinha no coração deles de fato era uma clara impressão que o Senhor não se importava com eles. Com Jesus presente no barco, com uma ideia então de fazer Jesus se tornar rei e tomar o governo de Roma e agora virar um rei deles novamente, uma espécie de Davi. Com tudo que eles tinham vivido com Jesus, eles precisavam ver as coisas que Jesus fazia para acreditar que era Deus. Eles olhavam para Jesus, mas não conseguiam entender que era um rei de um reino diferente. Eles queriam proclamá-lo um rei terreno, e eles não conseguiam lidar com aquela ideia dele ser então Deus. Todo esse momento, juntos dentro do barco, quando a tempestade começou a assolar o barco, bater no barco, a água começou a entrar no barco, tudo que sobrou para eles foi essa construção mental: Deus não está aqui. Deus não está presente aqui. Deus não tem nada a ver com isso. O segundo movimento, eu quero te falar sobre os leitores dessa época. Esse é um ponto importante. O autor do Evangelho é João Marcos, filho na fé do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, então, que fala do Evangelho para Marcos, para a mãe dele e para a avó dele também. Pedro relatou alguns milagres para Marcos em relação à morte e ressurreição de Jesus. Mas Pedro também era o mais capaz naquele momento de falar sobre a vida de Jesus, porque Pedro presenciou e foi o único que pôde andar sobre as águas. Pedro foi o único que pôde falar para João Marcos sobre tudo o que estava acontecendo, e era um momento propício para Marcos escrever aquilo lá. Alguns de nós, às vezes, por não conhecer a história bíblica muito bem, a gente acha que essa narrativa simplesmente existiu. Alguém foi lá e escreveu no momento que estava acontecendo. Não, essa história acontece muito tempo depois. Esse evangelho de Marcos que a gente leu foi escrito no ano de 64 depois de Cristo. Um momento histórico e marcante na vida de todo cristão. Um momento em que os cristãos estavam passando por muita dificuldade. O imperador Nero, em um momento de loucura, ele simplesmente decidiu acabar com a cidade. Ele queria construir um império, algo diferente. Ele falou assim: eu não quero mais essas casas, eu não quero esses lugares. Então o que ele fez? Ele teve uma ideia. A ideia dele foi o seguinte: vou tacar fogo em tudo. Ele colocou fogo nas casas. E para piorar a situação, ele culpou os cristãos disso. E falou assim: foram eles, foi por causa da fé deles que tentaram matar vocês. Então no ano de 64 iniciou uma grande perseguição a todos aqueles que eram do movimento do cristianismo, movimento de Jesus. Todos aqueles que professavam fé em Jesus estavam sendo perseguidos. É nesse momento então que o caos é estabelecido. É nesse momento então que começa todo aquele
aquela parte terrível que a gente vê também nos evangelhos, mas na história. A gente olha então os cristãos que eram mortos por touros lá chifradas, eram cristãos que eram decapitados, queimados vivos, eram famílias inteiras com idosos, com crianças, mulheres que eram colocados lá dentro da arena para o leão comer, vivos lá. Era assim, era um espetáculo de horror que começou a fazer com cristãos, para que cada cristão sumisse daquele momento. Era um momento que esses cristãos olhavam para um lado, para o outro, era um momento de aflição, eles não conseguiam mais pensar em nada, eles simplesmente olhavam para tudo aquilo e viviam um período terrível, horror pleno. O que eles pensavam então é que Deus também não estava ali. Toda a fé, tudo aquilo que eles tinham pensado, toda a construção deles estava caindo aos pedaços. E nesse momento João Marcos então assume uma missão incrível. A missão de João Marcos era resgatar a fé no coração deles. Então não existia nenhuma palavra, somente o Antigo Testamento. Então Pedro, eles e alguns apóstolos têm uma ideia: vamos falar e vamos levar a esperança através de Jesus com os escritos, contando sobre a história dele. Então o Evangelho de Marcos é construído em cima dessa ideia. As pessoas precisam ser devolvidas a ela a esperança. Então Marcos pega, ouve os relatos de Pedro e começa a escrever. Algo surpreendente está acontecendo naquele momento. As pessoas estavam aflitas, vivendo um período de perseguição, aflitas com sua vida, aflitas com a vida das pessoas que cercavam. As pessoas estavam com muito medo, medo das coisas como estavam, medo como as coisas estariam daqui a um pouco, medo do que se tornaria daqui a pouco a vida de todas as pessoas que professavam fé. Eles tinham de fato no coração deles uma clara convicção, uma clara impressão que o Senhor não se importava com elas. Esse era o sentimento que eles estavam. E Marcos então começa a escrever o Evangelho nesse período. E o que Marcos faz escrevendo o Evangelho nesse período é começar o Evangelho com uma declaração fortíssima, que é essa aqui: Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 1, começa a contar para a gente quem é Jesus. Evangelho significa boa notícia. Então ele fala assim: a boa notícia de Jesus, o Cristo prometido por Deus, que é o Filho de Deus. Marcos então começa a dar uma boa notícia dizendo assim: a boa notícia, a esperança trazida pelo Cristo, por aquele que Deus prometeu, a boa notícia trazida para todos aqueles pelo Filho de Deus, o prometido por Ele, o Cristo. A boa notícia só poderia ser dada pelo rei, e por mais ninguém, pelo governador, por Nero. Por mais ninguém poderia. Marcos então começa seu escrito confrontando exatamente isso. Nós temos uma boa notícia. E a hora que você abre essa boa notícia e começa a ler a partir de então, Marcos começa a relatar então: Jesus, ele expulsa demônios. Jesus, ele ressuscita mortos. Jesus, ele simplesmente cura os enfermos. Jesus então acalma uma tempestade. Jesus expulsa os espíritos malignos. Jesus é Deus. Essa é a convicção que Marcos está construindo. E essa é a percepção que essas pessoas começam a ter nesse momento. Agora eu quero que você perceba o terceiro movimento. O primeiro, os judeus que viveram aquele momento com Jesus. A mente deles estava presa no Antigo Testamento e como Deus deveria ser e quem seria esse Jesus. Jesus seria alguém terreno que faria coisas assim naquele momento. A mente, a percepção dos leitores, 64 anos depois. Os leitores daquele momento simplesmente olham e falam assim: uau, a gente pode tornar a ter esperança. E eu quero falar agora um terceiro movimento sobre nós. É sobre o que acontece hoje. Muitos de nós temos olhado para as ondas e para as águas que entram no barco. E muitos de nós estamos sendo pessoas vulneráveis e vivendo sob o domínio do medo. Talvez a perseguição que está sobre nós não é uma perseguição mais que leões comendo a gente. Pelo menos não aqui nessa região do Brasil. Eu falo não nessa região porque já tivemos relatos de outras regiões no Brasil com perseguições como esta. Talvez a gente não viva sobre o medo dessa forma. Talvez a gente esteja cercado por ondas de preocupações terríveis, que todos os dias começa a bater um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí toda a sua construção mental de quem é Deus começa a entrar em jogo, porque você vai olhar lá para trás da sua história, você vai olhar para a sua vida lá atrás, de quem era Deus para você, e isso começa a se jogar no presente, falando quem Deus é agora, e esse presente, quem Deus é agora, você só constrói olhando para trás, e quem Deus foi para os seus pais, para você por um certo momento.
Mas esse é o ponto. A gente está cercado por preocupações terríveis também, que a gente não sabe lidar. Nós vivemos sob o domínio do medo, quando a gente tem medo de falhar com os nossos filhos, quando a gente quer ter filhos de fato que sejam bênçãos para a gente, bênção para as pessoas, e a gente começa a ter medo disso. Quando o seu filho, que você ama tanto, foi então ensinado, educado para ser uma pessoa, e você começa a ver ele se tornando outra, isso começa a dar medo. E alguns pais, tantos pais conversam comigo e falam: pastor, me ajuda, eu não sei mais o que fazer com meu filho. Isso toma esses pais de medo. Medo das pessoas também, porque a segurança delas está em um lugar errado, de repente elas têm medo de perder o emprego, tudo que ela conquistou em volta daquilo, do emprego que ela tem, das coisas que ela tem, das coisas que ela criou, é em torno daquilo lá. Elas têm medo da infidelidade no casamento, medo daquilo que pode acontecer a partir disso, medo da infidelidade numa amizade. Tem gente que vive sob o domínio desses medos porque foram afetadas um dia, e por serem afetados naquela vez, alguma vez, eles vivem sobre esse domínio de medo. Medo de um casamento fracassado, de olhar para aquele momento do altar que vocês disseram sim, de repente passaram alguns anos e a coisa não está muito bem, não está muito daquele jeito que vocês tinham pensado, e tudo isso começa a entrar em jogo porque você vive sob o domínio do medo. Medo porque você planejou uma coisa e agora você tem medo de como sua vida vai ser a partir de então. Medo porque você não conhece o futuro, você tem medo daquilo que pode acontecer no seu casamento. Medo da comparação, das pessoas que olham para você e começam a pensar assim: por que você não é assim? Você deveria ser assim. Então você começa a ser uma outra pessoa, você começa a gastar mais, querer ter mais, porque você não quer ser comparado a ninguém, e você vive sob a opressão do medo. Medo também de não ser aceito, medo da decisão errada, medo de não ser aceito, da decisão errada, de coisas que você vai fazer e as pessoas vão olhar para você e vai falar assim: está vendo? A frase típica: eu avisei, eu falei. Medo, é esse tipo de medo que a nossa sociedade hoje está vivendo. É esse tipo de medo que não está tão apavorante mais, que as pessoas estão vivendo. E por as pessoas viverem esse tipo de medo todos os dias, não é uma paulada, pá, é devagarzinho. E aí, o nosso corpo reage, disparando um pouquinho, mais disparando um pouquinho, e você começa a se pegar frustrado, prostrado. Medo de perseguição, daquilo que as pessoas podem fazer com você, por você ser uma pessoa correta. Medo do futuro, medo também do pecado, daquilo que pode acontecer na sua vida, a partir do que aconteceu já pelo pecado existente. A verdade é que a gente vive cercado de medo. Algumas pessoas não perceberam, mas elas estão sob domínio do medo. Algumas pessoas não se deram conta, mas o mar não está tão bravo assim. O problema é que ele está só um pouquinho bravo, e você talvez não percebeu, e a água está entrando só um pouquinho, aquilo começou a te dar um pouco de medo. E você não percebe, né, que um pouquinho de água pode afundar o barco. Talvez você não tenha percebido que algumas pessoas próximas a você estão vivendo sob o domínio do medo. E o que elas começam a pensar e achar é que temos muitas vezes uma clara impressão de que o Senhor Jesus não se importa com a gente. Quantas pessoas vêm procurar com medo do que seus filhos estão se tornando, medo do que seu casamento está virando, medo do que está acontecendo no trabalho, medo do que está acontecendo na vida, e a sensação que elas têm é assim: pastor, onde está Deus nisso? Ele me abandonou, parece que não está fazendo sentido mais. Quantas pessoas não chegam ao ponto de tirarem as suas vidas, porque não sabem mais lidar com medo, medo da frustração, medo daquilo que pode acontecer com ela, medo de enfrentar a realidade da vida. Uma das coisas que eu mais me deparo é com pessoas que têm medo de viver, porque acabou o ânimo, acabou a vontade, a sensação que elas estão sozinhas, mesmo quando estão cercadas de pessoas. Isso acontece. Temos muitas vezes uma clara impressão de que o Senhor não se importa conosco. Fazemos o tipo de pergunta: por que comigo, Senhor? Por que com os meus? A gente olha para a tempestade, a gente não consegue ver um Deus sereno, dormindo, mesmo em meio a tudo isso. E quando a gente vê, a gente pergunta: mas por que comigo? Medo de um diagnóstico que chegou de repente, e fala assim: por que comigo, Deus? Tanta gente.
Medo de perder alguém que você ama e a gente vive sob esse domínio. Por que comigo? Medo de enfrentar a vida depois que a pessoa que você ama foi embora. Por que comigo, Deus? O que eu faço? Porque esse medo vem de uma clara falta de confiança em Jesus. E é isso que eu quero apontar para você perceber. Jesus é aquele que cumpre as suas promessas, aquele que não nos deixa desamparados. A gente acha equivocadamente que pelo fato da gente servir a Deus, muitas vezes Deus tem a obrigação de cuidar da gente. Eu fui criado num lar que sempre ouvi isso: filho, tudo que você precisar você tem que correr atrás. Mas eu ouvi diversas vezes, diversas pessoas, a seguinte frase: fica tranquilo, tudo que você pedir com fé em nome do Senhor, Ele vai te dar. E às vezes Ele não deu, e aquilo me frustrou, porque eu aprendi aquilo. E às vezes você cresce numa igreja, está numa igreja e fala assim: mas pastor, eu estou aqui ajudando, eu estou fazendo, por que as coisas acontecem comigo? Por que tudo está acontecendo comigo ainda, mesmo eu sendo essa pessoa boa? Mas pastor, eu sou alguma coisa importante aqui dentro da igreja, sei lá o quê, mas não deveria estar acontecendo isso. É verdade, mas acontece. Não é pelo fato de você servir a Deus que você está imune a coisas difíceis, a situações terríveis. Até mesmo quando Jesus está no barco, a tempestade se levanta. Até mesmo quando Jesus está presente, bem pertinho de você, a tempestade se levanta. Eu aprendi algo com o reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele dizia assim: a tempestade é a academia para a alma. A tempestade é a oportunidade que Deus dá para você ficar forte e passar pelas dificuldades. E quando eu olho para essa situação, as pessoas que me procuram falando assim: o que eu tenho que fazer, pastor? Então eu falo para você: o que você tem que fazer? Primeiro, olha para isso que Jesus está falando no versículo 40. Antes dele: por muito tempo eu pensei que o contrário do medo fosse coragem. Quem nunca falou isso? Está com medo? Seja corajoso, né? Eu ouvi muito isso na minha vida. Eu já falei muito isso. Até o momento que eu percebo que esse texto começa a ensinar a gente algo diferente. O contrário de medo não é isso. O que Jesus fala no versículo 40 tem tudo a ver com isso. Ele fala assim: por que vocês estão com tanto medo? Duas perguntas importantes. Ainda não tem fé? Jesus poderia ter dito assim: por que vocês estão com tanto medo? Vocês não são pescadores experientes? Por que vocês estão com medo? Vocês conhecem esse lago, sabe que sempre é assim, que de tempos em tempos essa região vem um vento lá bem alto, pega nas colinas e desce e faz esse rebuliço todo. Por que vocês estão com medo? Tem barcos em volta da gente, se esse virar a gente pula para o outro. Ele poderia ter perguntado assim: por que vocês estão com medo? Vocês são bons nadadores, vocês podem ir nadando até o outro lado. Ele poderia ter perguntado: por que vocês estão com medo? A gente tem colete salva-vidas aqui, está tranquilo. Ele poderia ter dito também: por que vocês estão com medo? A gente pode gritar por socorro e alguém vir aqui pegar a gente. Mas sabe que Jesus pergunta: por que vocês estão com medo? Ainda não tem fé? Percebeu? Então uma coisa que eu aprendo com isso, eu quero te mostrar também, é que fé é igual a ausência de medo. A ausência de medo não é coragem, é fé. E quando olho para isso, tudo faz sentido. Fé não é o botão que Deus te deu para você conquistar coisas. Eu tenho fé que eu vou conseguir um carro. Eu tenho fé que Deus vai fazer isso. Eu tenho fé. Fé não é um botão de milagres. Fé é um dom que Deus dá para a gente crer nele. E tudo vem dele. Fé é um dom que Deus dá para mim, para você e eu cremos nele. Então ele fala assim: por que vocês têm medo? Vocês não têm fé. Vocês não têm um dom que eu dei para vocês de crer em mim, que eu estou aqui com vocês. Ele não fala assim: por que vocês não têm coragem? Mas ele fala: por que vocês não têm fé? Por que vocês não olham para quem de fato eu sou? Essa é a resposta para quem vive sob o domínio do medo. Não adianta ser corajoso, você precisa ter fé. Fé é um dom de Deus, um dom que Deus dá, e a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais aquilo vai crescendo no seu coração, você vai tendo fé.
Isso é importante a gente perceber, que o que Jesus está falando com eles não é uma condição de fato, é algo lógico, que precisa acontecer. Uma vez eu escrevi uma frase que cabe muito bem aqui, que é essa aqui, ó: não sei o que é mais incrível, Deus dormir ao som de uma tempestade, ou uma tempestade dormir ao som de Deus. Porque faz todo sentido. Está lá o mar agitado, a coisa caminhando lá, a água entrando no barco, eles desesperados, Jesus aonde? Dormindo na polpa do barco, no lugar que mais chacoalhava, estava lá, com o seu travesseiro. Como que Jesus conseguia dormir numa tempestade? Porque ele sabia quem ele era. Sabe que ele era? Não um próprio Deus, ele era amado de Deus, cuidado o tempo todo. Então até durante a tempestade ele consegue dormir. Mas o mais importante, mais impressionante não é só ele dormir ao som da tempestade, é ele se levantar e a tempestade dormir ao som dele, porque agora ele se mostra todo poderoso, dono dos céus e da terra, capaz de travar e parar qualquer coisa. Então entenda isso, Deus é capaz de te fazer pegar no sono mesmo quando você está com medo. Uma vez eu fui para um sítio do meu tio, estava eu e ele lá, e de repente no sítio, eu não tenho medo de assombração não, viu gente? Está tudo certo comigo, está tranquilo. Mas teve uma vez que aconteceu uma coisa, não é possível, não vou conseguir dormir. Porque parecia assim, lá o chão de assoalho, alto, né? Eu ouvia assim, ó. Gato não pisa forte desse jeito, não. Cachorro não entra em casa. Meu tio dormindo, tranquilo. E assim. É igual na casa do meu pai. Tem umas árvores em cima assim da casa, que bate no telhado assim, telhado de ferro, sei lá o que é aquilo lá, e vai, sabe aquele barulhozinho? E aí você vira de um lado, vira do outro, bota o travesseiro atrás assim, esconde, puxa o cobertor, não tem jeito. Fica aquela sensação ruim. Você não está com medo, né? Não está com medo, não está com muito medo, só um pouquinho. Não sabe o que é, medo de alguma coisa que você não sabe o que é, e não deixa a gente dormir. Mas você sabia que o medo e a preocupação com as coisas também não deixa a gente dormir? E Jesus dormiu, até ser acordado pelos desesperados. Ele fala assim: por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? E essa história me lembrou muito aquele momento. Meu tio e meu pai dormem tão bem, tranquilo. Você não ouviu? Não, nem ouvi. Não é possível, não, nem ouvi. Está tranquilo. Aqui sempre foi assim, eu conheço esse lugar. Eu sou o dono dessa casa, que eu sei tudo que acontece aqui. Pensa. Essa mesma sensação, parece que para ele não tem problema. Tão alto como antes estavam as ondas, agora é a paz. Quando Jesus fala assim: aquieta-te, mar. Vento, calma. Parece que tudo para assim. E a hora que as coisas param, ficam incríveis assim. Porque de repente, aquela dificuldade, aqueles homens todos molhados, aqueles homens todos assustados, começam a olhar para Jesus e falar assim: uau, quem é esse que o vento e o mar obedecem? Eles não conheciam, não reconheceram Jesus quando Jesus curou a filha de Jairo, ressuscitou aquela menina, quando curou a mulher do fluxo de sangue. Eles não reconheceram. Eles não reconheceram Jesus quando ele multiplicou os pães e peixes. Eles não reconheceram Jesus quando ele simplesmente deu um monte de peixe para eles, falou assim: vai lá, joga a rede lá. Eles não reconheceram nesse momento de novo: quem é esse? Talvez é a pergunta que você precisa responder dentro do seu coração: quem é Jesus para você? Talvez se Jesus for para você nessa mesma construção, um Deus do Antigo Testamento, um Deus do Novo Testamento, mas não um Deus da sua vida, o império que vai gestar a sua vida é o medo. Talvez se você não conhecer esse Deus que é presente o tempo todo, você não dorme em meio às tempestades. Você vai se tornar o desesperado que vai falar assim: Senhor, não te importas comigo? Talvez se você não conhecer de fato Deus, você vai gritar bem alto o socorro dele por não conhecê-lo. Mas o salmista conta para a gente, Salmo 93, versículo 4: o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes ondas, mais do que os poderosos vergalhões do mar. Jó orou por muito tempo, durante toda a sua crise existencial, durante todo aquele período que ele viveu. Jó olhava para a sua própria vida, ele se curvava diante de Deus, e diante de tantas coisas que estavam acontecendo com ele.
Mas a parte principal que Jó viveu foi um momento, uma declaração que ele deu a Deus. E essa declaração foi escrita. A declaração é: antes eu não te conhecia, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Muitas vezes Deus vai deixar você passar por situações para que você o perceba, para que gere fé no seu coração, para que você mude a sua percepção de quem Ele é. Porque o medo é um dispositivo de Deus, criado por Ele, para te trazer para perto dEle. Eu quero encerrar dizendo para você que, à medida que confiamos mais no Senhor em oração, menos ansiedade e o medo habitam em nós. O que determina a paz no barco não é a ausência da tempestade lá fora, mas a presença de Jesus do lado de dentro. O que vai determinar a paz na sua vida não são as coisas que você pode fazer, nem as coisas que você pode comprar, nem as pessoas que você pode ter, mas é Jesus dentro do seu coração de fato. Isso que vai de fato gerar paz e tranquilidade do seu coração. Eu quero te dizer, deixa o amor de Jesus completar você. Deixa o amor de Jesus então ajustar a sua vida, estar exatamente no lugar que você precisa estar. Não há nada que supere o amor de Deus. Não tem nada de mais precioso que você precisa ter na sua vida. Não tem nada mais que você precisa comprar ou fazer para que Deus seja alguma coisa em você. Não há nada que supere esse amor. Nenhum pecado é maior do que o amor de Deus. Você não precisa ficar preso ao seu passado, com medo do que você foi, do que você fez. Os seus pecados estão perdoados. É a palavra de Deus que diz isso. Tendo pecados perdoados, você não precisa ter medo da sua própria vida. Não precisa. O amor de Deus é melhor do que a vida. É melhor do que qualquer coisa que você possa ter, comprar. É melhor do que você possa imaginar. É isso. A declaração do apóstolo Paulo para mim é incrível. A gente vai ler juntos. Lê comigo. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Como eu devo lidar com medo? Confiando no amor de Deus. Porque é isso que fazia Jesus dormir naquele barco. E é isso que vai te fazer dormir diante das tempestades da vida. É isso que vai fazer você dormir diante dos desafios que você tem que enfrentar na vida. Feche seus olhos um instante. Eu quero orar com você.